E a gente segue olhando para São Paulo com o Pedro Duran. Vamos lá, Pedro Duran, nosso analista aqui, para falarmos sobre essa última semana de campanha antes do segundo turno das eleições. Bati até no microfone tamanha empolgação, viu, Pedro Duran, para esse segundo turno. Para a gente saber da definição em algumas capitais brasileiras, com esse olhar para o que vai acontecer na cidade de São Paulo, já tem estratégia definida pelos dois candidatos, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes? Sim, já tem estratégia definida, já tem compromissos agendados. Começando pelo Guilherme Boulos, ele hoje de manhã vai fazer o que ele chamou de um grande anúncio para a cidade de São Paulo, uma grande revelação. Pelas pessoas com quem eu conversei da campanha dele, ele vai apresentar uma carta de compromissos com a cidade de São Paulo, mais ou menos parecida com aquela carta ao povo brasileiro do Lula de 2002, que foi vista como um aceno para o mercado financeiro, para dizer assim, olha, a gente não vai romper contratos nem nada e tal. Até para poder tentar desmistificar um pouco do medo que se tem sobre a figura do Guilherme Boulos, que por muitos é apontado como um extremista, tem todo o histórico relacionado com o movimento dos trabalhadores sem teto. Aliás, você sabe uma coisa curiosa? A campanha do Ricardo Nunes começou essa semana pesado no rádio e na televisão com um questionamento que é o seguinte: se PT gosta tanto de Boulos, por que não deu a Boulos um ministério? Por que não colocou Boulos como secretário de alguma pasta? Se Boulos é tão importante para o PT, por que ele não foi secretário de Fernando Haddad quando ele era prefeito de São Paulo? Então, a estratégia da equipe de Boulos, da campanha de Boulos, é para tentar também diminuir um pouco dessa resistência ao que pode parecer um incerto, um inseguro por parte do candidato. Aliás, o slogan da campanha do Ricardo Nunes é caminho seguro para São Paulo, né? Mostrando e apontando Boulos como insegurança. Depois, ele vai passar, Carol, a fazer uma coisa curiosa, segundo os articuladores da campanha dele. Vai fazer uma espécie de couchsurfing. Sabe o que é couchsurfing? É quando você acaba fazendo uma espécie de turismo e dormindo no sofá da casa das pessoas. Por isso o couchsurfing, né? Surfando nos sofás. Por que ele vai fazer? Vai dormir na casa de pessoas, moradores comuns de São Paulo, provavelmente hoje, amanhã e quarta-feira. Vai até quinta, que é o dia do debate, portanto, enfim, não vai fazer isso, mas segunda, terça e quarta vai dormir na casa das pessoas, fazer uma série de caravanas nos bairros para poder falar sobre ficar mais próximo da população nesses lugares, né? Então, a campanha dele tem esse foco nesta semana, com duas coisas importantes também. Na terça-feira à noite, amanhã, portanto, uma reunião no Teatro da Gazeta com intelectuais, políticos, articuladores, formadores de opinião. E no sábado, há uma expectativa para que tenha uma nova caminhada com o presidente Lula aqui em São Paulo. O problema é que depois do acidente doméstico que aconteceu ontem, as pessoas da campanha do Boulos já não têm mais tanta segurança de que Lula vai estar aqui com ele. Até porque há recomendações médicas e tudo mais, cancelou viagem, enfim. Então esse é o panorama da última semana de Guilherme Boulos e as estratégias. O Ricardo Nunes tem também a sua agenda preparada. Por quê? Ele vai ter um churrasco marcado para amanhã com um grupo de empresários, numa churrascaria na Zona Sul de São Paulo, onde deve encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vem para São Paulo. O problema é que a equipe do Nunes quer gravar um vídeo com o Bolsonaro. Eles querem fazer uma espécie de um podcast ali para colocar na TV, nas redes sociais e tudo mais. Mas não tem nenhuma confirmação de se o Bolsonaro vai fazer isso ou não. Então ele chega à última semana de campanha, como começou a primeira, sem saber se Bolsonaro vai estar ou não presente naquilo que ele espera dele. Nessa incerteza constante. Essa incerteza que marcou a campanha dele. Agora, o Tarcísio não. Tarcísio está super confirmado, tem pelo menos 3 compromissos aí com o Nunes. Parece que o Tarcísio é o tio que adotou o filho quando o pai fugiu, sabe assim? E acabou tendo muito essa função de padrinho na campanha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ao longo dessa campanha. Então, o Nunes vai ter eventos também com grupos específicos, vai ter caminhadas, vai fazer eventos espalhados pelos bairros aí, e vai ter muito essa participação do Tarcísio, que inclusive deve estar com ele, esse sim, no sábado, na véspera da eleição, no último ato, que é aquele dia dos atos silenciosos, né? Quando você não pode usar mais projeção de som. E aí, Pedro, temos ainda debate nessa semana e tivemos um debate no fim de semana. O que a gente acompanhou aqui nesse encontro entre os candidatos na TV Record foi capaz de fato influenciar o eleitor, Pedro? Olha, eu falei com o Renato Dorigan, que é do CEO do Instituto Travessia. Ele fez até uma pesquisa qualitativa para poder avaliar os impactos do debate. E uma das coisas que ele me disse foi o seguinte:
Os eleitores do Boulos e do Nunes não mudaram de ideia, continuaram com seus candidatos. Os eleitores indecisos, estes não. Estes aí escolheram um lado e aí se dividiram exatamente no meio, metade para cada lado. Mas, efetivamente, o debate teve pouca interferência sobre a opinião dos eleitores, né, Carol? Foi, na verdade, um mais do mesmo. Foi uma reedição de duelos. Vieram histórias pessoais, do tipo, os tiros pro alto, na porta da boate, o calote no cara que fez um acidente de carro e tal. Mas o debate foi muito marcado por uma reedição de duelos que a gente já tinha visto ao longo da campanha, em outros momentos, especialmente por conta da questão do apagão também, que foi o tema que abriu o debate, né? O que a gente está vendo é um fim de campanha como no início, né? Pouca discussão de proposta, enfim, as mesmas questões trazidas, ataques pessoais. O que prova que a culpa não era do Pablo Marçal só, né? Porque as pessoas diziam que não tinha debate de proposta porque tinha o Pablo Marçal na campanha. Agora o Pablo Marçal saiu, está fora do segundo turno e a gente continua com duelos, ataques pessoais, né?